Para você, aquele fogo começou acidentalmente ou se tratou de um assassinato? Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. Também sou investigador profissional pela CODE de São Paulo. Então hoje nós vamos analisar alguns trechos da entrevista feita ali pelo Conexão Repórter com o Cabrini, realizada com o William, Leonardo e com a irmã do William. Foram as pessoas ali presentes em todo o evento que resultou na morte da Isabela. Observaremos trechos específicos para entender quais comportamentos emocionais foram processados ali e se conseguimos classificar ali potenciais incongruências entre o que está sendo falado por essas pessoas e o que o corpo delas está expressando. Observando então primeiro o William. Isso eu afirmo e reafirmo com certeza do fundo do meu coração. Não matei. Isso eu afirmo e reafirmo com certeza do fundo do meu coração. Negações de cabeça junto com exagero. Afirmo, reafirmo do fundo do meu coração. Isso eu afirmo e reafirmo com certeza do fundo do meu coração. Apelar para exageros emocionais como juro por Deus ou afirmo do fundo do meu coração é uma forma de criar uma imagem positiva e honesta, um ponto associado à manipulação e geralmente executado por pessoas que estão dissimulando. Com certeza do fundo do meu coração. Novamente, negações de cabeça, o tom vocal dele fica mais agudo, seguido de uma longa pausa verbal. Certeza do fundo do meu coração. Que geralmente é quando o mentiroso quer agregar tempo com as pausas para poder pensar numa melhor resposta. Não matei. Diminuição no volume vocal, o tom vocal fica mais agudo. Não matei. A voz pode parecer fina quando temos presença de hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol na corrente sanguínea, terminando por tensionar a musculatura das pregas vocais. A diminuição do volume vocal pode estar associada à mentira, geralmente porque, como a gente sabe que socialmente é feio contar uma mentira, a gente nunca quer contar em voz alta, por isso que quando é algo que a gente não acredita muito, a gente tende a falar um pouquinho mais baixo. Ele diz não matei, sem especificar diretamente, não matei ela, portanto esse termo poderia ser apenas um afastamento verbal. Ele diz não matei, mas poderia estar pensando em qualquer coisa, não matei uma barata, eu não matei uma cunhada, uma conhecida. Como ele não diz eu não matei ela, não expressa de forma direta, esse termo é considerado um afastamento verbal e também um termo ambíguo. Esse conjunto de sinais é considerado como incongruente e potencialmente ali um pico de ansiedade na narrativa. Observando então o segundo cluster de sinais. Não sei, aí infelizmente é uma dúvida que vive dentro de mim. Ao 12C mais 7B, felicidade. Não sei, aí. Cabeça elevada juntamente com 12B mais 17A, felicidade novamente, que é uma emoção totalmente incongruente quando é associada ao relato da morte de uma pessoa. Não sei, aí infelizmente. Mais uma vez, cabeça elevada e felicidade. A cabeça elevada pode estar associada à sensação de superioridade. A felicidade poderia configurar ali um sentimento de vitória, de conquista, algo que poderia estar associado a um triunfo. Pelo menos eu fiz isso. Infelizmente é uma dúvida que vive dentro de mim. Termo não emocional. É uma dúvida que vive dentro de mim. Conforme é especificado ali no protocolo SCANS, quando a gente tem um relato emocional, quando eu estou dizendo algo sobre uma pessoa que me importa muito, né, morreu um parente meu, eu gosto muito dessa pessoa, eu vou procurar usar termos bem emocionais para descrever ela. Era um amigo, era uma pessoa muito querida, era uma mãe que se foi, uma crueldade que fizeram com ela, coitada, e não resumir a morte de uma pessoa que eu digo que gostava como uma dúvida que fica na minha cabeça. Você lembra exatamente da imagem? Lembro. Ela estava deitada na cama, barriga para baixo, meio que de lado, o Leonardo com as calças arriadas, sem camisa e por cima dela. Quando eu entrei no quarto, ainda demorou uns 5 segundos para entender o que estava acontecendo, onde ele pulou para trás da porta para tentar se esconder e ela jogou uma coberta por cima dela e sentou, né? Quando relata como foi a cena que encontrou quando chegou no quarto, William diz que Isabela estaria tendo relações sexuais com Leonardo e que ele, Leonardo, estaria com as calças arriadas. Ele diz que Leonardo pulou ali, tentou se esconder atrás da porta e subir as calças, né? Fala que Leonardo estava com as calças arriadas. E em outro trecho da entrevista, que é feito com a irmã do William, nesse mesmo momento é comentado, né? Porque eles dizem que ambos entraram juntos no quarto. A irmã dele diz que na verdade Leonardo estava usando shorts. E isso não foi um mero erro verbal, ela fala isso mais de uma vez. Ele estava usando shorts.
E o Leonardo pulou para trás da porta para vestir o short. Aí eu falei assim, o que foi? Quando eu olhei para trás, o Leonardo já estava subindo o short dele. Poderia evidenciar ali um potencial erro de comunicação numa possível história combinada entre os dois e assim seria um potencial sinal de manipulação da narrativa. Quando eu entrei no quarto, ainda demorou uns 5 minutos, uns 5 segundos para entender o que estava acontecendo, onde ele pulou para trás da porta para tentar se esconder e ela jogou uma coberta por cima dela e sentou, né? Quando eu entrei no quarto, ainda demorou uns 5 minutos, uns 5 segundos para entender o que estava acontecendo. Detalhismo excessivo. Levei até uns 5 minutos. Eu estou contando uma história que é altamente emocional, né? Um momento que, por exemplo, eu vi a traição, né? Que a minha mulher me traiu, ou o momento que eu vi uma pessoa morrendo. É validado cientificamente, mostrado também no protocolo SCANS, que a linha narrativa vai fluir especificamente para aquele trecho. Eu vou contar algo extremamente emocional, uma morte, um estupro ou uma traição que eu presenciei. O meu primeiro relato vai para aquele momento, vou falar de como foi na hora. Putz, a hora que eu cheguei, já estavam os dois ali em cima, aí eu olho pro lado. Quando ele começa com, eu levei 5 segundos. Não, 5 minutos. Essa autocorreção também é muito original de pessoas que estão tentando dissimular. Ele tem a ideia de que se ele fizer uma autocorreção ali, não, minto. Ele vai passar mais crédito para você, né? Olha só, o cara tá falando tanto a verdade que ele mesmo corrige quando ele mente. E esse detalhismo excessivo, 5 minutos, aí ele levantou, pulou pro lado, pulou para trás. Esse tipo de detalhismo geralmente está associado a histórias potencialmente negativas e dissimuladas. Onde ele pulou para trás da porta para tentar se esconder. Pausa verbal alternando o fluxo da narrativa, não visualização por algo 43Z e tensão unilateral no ombro, juntamente com fuga lateral de cabeça. Para tentar se esconder e ela jogou uma coberta por cima dela. Para tentar se esconder. Músculo risórios esticando o canto dos lábios, medo, juntamente com falta de sincronia entre o gesto ilustrador, quando ele fala se cobrir, e a fala dele, ela se cobriu. E ela jogou uma coberta por cima dela. Shrug no ombro esquerdo. Por cima dela. Outra pausa verbal antes de concluir. Por cima dela. E por fim, ao 20B, medo novamente. Podemos observar então mais uma vez um conjunto de sinais totalmente incongruentes e potencialmente associados ali ao pico de ansiedade momentâneo. Agora, analisando o comportamento do Leonardo durante os fatos, né, durante a versão dele dos fatos, a gente consegue ver isso aqui. Você não se recorda de nada mesmo? Não me recordo, eu juro pro senhor que eu não me recordo. Você não se recorda ou não é conveniente que você se recorde? Não me recordo mesmo. Você não se recorda de nada mesmo? Swallow ou engolida em seco, um sinal que evidencia a alteração no trato digestivo, que causa ali a boca, a garganta seca e acaba obrigando a gente a ficar lubrificando os lábios. Isso geralmente acontece por conta de hormônios como, por exemplo, adrenalina, catecolaminas, que geram esse efeito no trato digestório e podem ocorrer ali por conta da emoção medo, esses hormônios. Você não se recorda de nada mesmo? Não me recordo, eu juro pro senhor que eu não me recordo. Responde com as mesmas palavras da pergunta. Isso geralmente é uma manobra evasiva. O mentiroso ele tem a ideia de que se ele utilizar as mesmas palavras que foram feitas na pergunta quando ele quer mentir, ele vai criar uma espécie de rapport com o interlocutor, porque ele está usando as mesmas palavras. A pessoa vai se identificar e ela pode achar que o cara está falando a verdade. Você pegou o meu pedaço de bolo? Não, eu não peguei o seu pedaço de bolo. Isso também é uma forma dele não tocar na pauta principal. Se o cara pegou o bolo, ele não vai querer falar, não, eu não peguei o bolo, porque isso é uma mentira. Então na cabeça dele é mais aceitável e mais suavizado responder utilizando as mesmas palavras da pergunta do que criar uma resposta. Não, eu não peguei o bolo. Criar uma resposta falsa. Seu tom vocal também fica mais agudo nesse momento e podemos ver uma leve pontada no ombro direito, um R-shrug. Não me recordo, eu juro pro senhor que eu não me recordo. A U20B, microexpressão de medo. Juro pro senhor que eu não me recordo. Juro pro senhor pode ser considerado um believer e também um termo emocional. Basicamente, believer é uma ferramenta verbal que o mentiroso usa para tentar gerar crédito na história dele. São termos que dizem que ele é verdadeiro. Por exemplo, por que eu mentiria para você? Pode acreditar em mim, eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. E juro pro senhor, né? A palavra juro tem um forte apelo emocional, né? A pessoa que fala juro geralmente está associado à extrema verdade. Eu juro, jamais mentiria, juro por Deus. Não me recordo, eu juro pro senhor que eu não me recordo. Eu não me recordo. Aumento no pitch vocal e queda repentina no volume vocal. Conforme já expliquei, quando dissimulamos, tendemos a evitar pautas problemáticas que podem nos deixar nervosos ou acabar nos entregando. Então, uma estratégia utilizada ali pelos mentirosos é falar mais baixo. Quando eles chegam numa pauta problemática, uma pauta que eles sabem que eles vão ter que mentir, é comum que eles desacelerem, falem um pouquinho mais baixo, porque eles não querem tocar naquele assunto. Não me recordo mesmo. A U20B,
medo. Novamente ele repete as mesmas palavras da pergunta em sua resposta. Há uma certa dificuldade verbal nele em prosseguir com a sua resposta aqui nesse momento, observada ali pelas engasgadas que ele dá, a gaguejada. Não me recordo mesmo. E comparando com outros momentos da sua narrativa, aqui é onde ele mais movimenta o seu tronco, ele fica girando ali, se movimentando na cadeira, evidenciando grande incômodo e ansiedade nessa pergunta específica. Você admite isso? Eu abuso, jamais, isso aí não cai como um índole pra mim não. Jamais eu teria feito isso, mesmo eu poderia estar com nível de teor nas alturas, alcoólico, mas jamais eu ia abusar de alguém. Você admite isso? Pausa mais longa que o seu padrão, engolida em seco. Aqui ele abaixa a cabeça ao 54, que é um comportamento não verbal associado à sensação de vergonha ou culpa. Você admite isso? A U9D, músculo levator lábio superior e a lacrinae, microexpressão de nojo. Aqui é interessante a tensão vocal que ele expõe quando finalmente fala após uma longa pausa. Eu abuso, jamais, isso aí A voz dele está mais aguda e aparentemente sai com mais tensão, né? eu abuso. Isso ocorre por conta da musculatura da prega vocal dele, das pregas vocais, que estão energizadas em detrimento da emoção medo e dos hormônios associados ao medo. Jamais, isso aí Ele utiliza o exagero jamais, que é uma forma que o mentiroso acaba encontrando muitas vezes para passar a ideia de honestidade. Ah, eu nunca te traí, eu sempre obedeci às regras. Curiosamente, ele fala ali o termo abusos, né? Uma configuração meio genérica, ao invés de especificar, não, eu não abusei dela. Mesma coisa que falar roubos, não, sou contra. Show. Ao invés de dizer, não, eu não roubei. Esse tipo de ambiguidade está geralmente associada também ao afastamento verbal. Quando o mentiroso não quer tocar na pauta, ele tem medo de tocar nela, ou ele acha que ele vai acabar se entregando. Ele usa termos genéricos para definir o que está sendo perguntado. Ao final da palavra jamais e da negação que ele inicia, sua voz perde potência e volume vocal novamente, e ele faz novamente uma pausa verbal, indicando enorme dificuldade em prosseguir com a sua fala. jamais, isso aí Cantos dos lábios esticados lateralmente ao ouvinte B. Medo. Isso aí não cai como índole pra mim, é um termo associado ali à manutenção da aparência, ou seja, quando o mentiroso tenta passar a ideia de honestidade, ao invés de questionar de maneira negativa o que está sendo perguntado. Ele tenta passar para você, interlocutor, a ideia de que ele é uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Isso é muito comum em políticos, não, roubar, sou contra, desde pequeno meus pais me ensinaram que a gente não deve roubar. Não cai como uma índole para mim, é novamente um termo de manipulação da narrativa e um termo incongruente, considerado um S3. jamais eu teria feito isso, mesmo eu poderia estar... Aqui no final ele diz, jamais eu teria feito isso. Conjugando nessa forma o verbo teria, pode ser considerado ali uma script memory, ou uma memória de roteiro. Basicamente uma script memory é quando o mentiroso tenta preencher lacunas ali da história que ele está tentando contar como verdadeira, com situações que normalmente ocorrem. Então, vamos supor que o cara saiu do trabalho no horário de almoço e matou a mulher dele, né? E depois voltou para o trabalho só no fim da tarde. Quando ele é interrogado pela polícia para relatar o dia dele, ele vai começar conjugando dessa forma. Eu acordei de manhã, eu tomei café, eu dei um beijo na minha esposa, eu fui pro trabalho, e aí quando vai chegar no momento, na pauta específica dele, que é onde ele está tentando simular, ele vai completar essa lacuna que não existiu, né? Dessa história que é falsa, com coisas que normalmente acontecem. E aí então eu teria voltado pro almoço, né? E aí teria passado o resto do dia ali na minha mesa e ficaria até umas 8h30 mais ou menos, para depois então umas 9 horas eu iria embora para casa. E é basicamente o que acontece aqui. Jamais teria estuprado ninguém. É diferente de não, eu não estuprei, eu não abusei. O que aconteceu de fato? O que aconteceu de fato foi que Ao ser confrontado sobre o que aconteceu de fato naquele quarto, Leonardo demonstra muitas expressões de medo. O que aconteceu de fato? O que aconteceu de fato foi que Fato. por a gente ter bebido muito, fala que a bebida traz coragem que não temos, então E para quem acompanha o canal há um tempinho sabe que ali o medo em excesso é definido na própria literatura, por exemplo, como Paul Ekman, como a sensação de detection apprehension, que é o medo do mentiroso ser pego mentindo. E pode ser que esse seja um caso específico de detection apprehension também. Você é um estuprador? não, jamais. Sou um cara trabalhador que tinha uma família, um sonho de ter uma vida digna com a mulher, com o filho, conseguir a casa. Você é um estuprador? Aqui temos não visualização, que é quando tentamos afastar visualmente uma imagem negativa, fechando os olhos,
Um shrug observável antes da palavra não no ombro esquerdo, tom vocal fica mais agudo. Você é um estuprador? Não. E novamente observamos cabeça com uma queda levemente na diagonal, um comportamento associado à culpa e vergonha. Em seguida ele faz outra pausa longa, sem esboçar reações da emoção raiva, associadas à sensação ali de falsa acusação. Você é um estuprador? Não. Novamente ele utiliza de um exagero como forma de resposta ao dizer jamais, em vez de dizer diretamente não sou. Não. Jamais. E quando diz jamais, a sua voz apresenta uma queda em volume vocal e uma elevação no seu tom vocal, ficando mais aguda. Jamais. Aqui ele apela para a manutenção da aparência novamente, se autodescrevendo como uma pessoa boa, honesta, simples, para novamente criar a imagem de alguém que não cometeria violência sexual. Jamais. Sou um cara trabalhador que tinha uma família, um sonho de ter uma vida digna com a mulher. E por fim ele apresenta uma grande incongruência narrativa, quando ele está dizendo ser uma pessoa boa, simples, ele diz que apenas queria ter ali uma vida digna com a mulher. Sou um cara trabalhador que tinha uma família, um sonho de ter uma vida digna com a mulher. Porém, na mesma entrevista, ele diz que flertava com a Isabela várias vezes nos últimos tempos. E você se recorda de ter flertado com ela nesse dia? Sim. Mas esse flerte não foi coisa de momento, que vem acontecendo 1 ou 2 dias, já vem acontecendo há muito tempo. Logo, se ele flertava com a Isabela, como é que ele queria ter uma vida digna com a mulher dele? Isso pode ser considerado, então, uma inconsistência narrativa. Sobre a irmã de William, quando questionada ali sobre a Isabela, dá uma olhada no que ela fala. Ninguém vai lá ajudar a menina. Aí depois que ela morre, ela vira estrelinha de todo mundo, mas na hora que todo mundo podia ajudar ela, ninguém foi. Aí depois que ela morre... Ao 10 mais 4 mais 5 mais 7, uma microexpressão de nojo. Ela vira estrelinha Novamente, ao 10, nojo. de todo mundo. Aos 1 mais 2 mais 5 mais 20, medo. Mas Ao 20b, medo novamente. na hora que todo mundo podia Nojo novamente, porém no final, ao relatar que ninguém ajudou Isabela, vemos ajudar ela, ninguém elevação do canto dos lábios, saliência de pele na altura das bochechas, região zigomática contraída, uma microexpressão de felicidade. foi. E por fim, ela esboça o mesmo tipo de expressão associada a sorriso contido. Outra coisa interessante é quando ela vai se referir a Isabela. Ela diz ali, depois que a Isabela morre, ela vira a estrelinha de todo mundo. Aí depois que ela morre, ela vira estrelinha de todo mundo, mas... Isso, além de ser considerado um termo nada empático e nada emocional para uma pessoa que acabou de morrer, é considerado também um afastamento verbal e um fortíssimo ponto de incongruência narrativa. Usar o termo estrelinha para uma pessoa que acabou de morrer do jeito que a Isabela morreu é um termo nada empático e uma grande inconsistência para alguém que está dizendo que era a melhor amiga dela. Ela era muito amiga sua? Muito amiga, mano. Uma das melhores amigas? Melhores amigas. Quando a irmã do William, então, fala ali como é que o fogo começou, a gente consegue observar isso aqui, ó. Como é que esse fogo começou? Nossa. Diminuição no volume vocal. Como é que esse fogo começou? Nossa. Como é que esse fogo começou? Ao 12 mais 6, uma microexpressão de felicidade, seguida de afastamento corporal, um potencial cluster de sinais incongruentes. Observando aqui, então, por fim, o William falando sobre a morte da Isabela e sobre a relação dele na morte da Isabela. Para você, aquele fogo começou acidentalmente ou se tratou de um assassinato? Eu não sei, eu não consigo responder essa pergunta, infelizmente. Eu não sei se foi ela, numa tentativa de... Longa pausa para responder, seguida de não visualização. Para você, aquele fogo começou acidentalmente ou se tratou de um assassinato? Que é quando uma pessoa que está mentindo quer tirar uma imagem desconfortável, né? Que ela tem medo de entrar em contato com aquilo e acabar se entregando. E ela acaba fazendo exatamente isso aqui, fechando os olhos para não visualizar isso. Tratou de um assassinato? Mãos se apertam repentinamente, indicando um pico de tensão muscular, juntamente com aos 12 mais 6 mais 7, expressão facial de felicidade, seguida de ao 20D, medo. Novamente, a U12C, porém com os lábios pressionados, o que deve ser uma tentativa de segurar o riso. Nesse tempo todo ele não consegue dar uma resposta direta dizendo não foi assassinato ou sim, foi acidental. Isso indica a sua dificuldade em prosseguir com a narrativa e uma potencial manipulação narrativa também. A U20C, medo novamente, shrug no ombro esquerdo. Vou responder essa pergunta, infelizmente. Esse então é o primeiro conjunto de sinais incongruentes, potencialmente associados ali à discordância verbal e corporal, e por fim temos mais um trecho aqui.
Você ateu fogo na Isabela? Não, jamais. Possível. Não, jamais. A UL12, microexpressão de desprezo. Novamente o uso de exagero com a palavra jamais. Não, jamais. Não visualização do que está sendo falado. Shrug no ombro esquerdo. Jamais. Não, jamais. A U12B, outra microexpressão de felicidade. E por fim a palavra impossível, que é considerado ali outro afastamento verbal. Não, jamais. Possível. E um termo ambíguo utilizado, um exagero impossível, o que é bem diferente de uma mensagem direta de não. Eu não matei a minha namorada, eu não fiz isso com ela, não matei ela. As expressões de felicidade em excesso, os pontos incongruentes durante toda a narrativa, podem resultar ali na sensação de dumping the light, que por sua vez é a sensação que o mentiroso processa quando ele tem certeza, quando ele acredita que a história falsa que ele está contando está sendo acreditada. Possível. Meu nome é Vitor Santos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal para poder obter um conteúdo de qualidade associado ao comportamento não verbal e linguagem corporal de maneira científica. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!